Olá, pessoal. Uma ótima tarde a todos. É um prazer estar com vocês aqui para falar sobre medicina preventiva, qualidade de vida, o nosso projeto Manual do Proprietário, que vocês acompanham ao longo da última década e que semanalmente eu trago para vocês dicas de saúde, comento estudos científicos, respondo às sugestões de pauta, dúvidas de vocês através do e-mail da rádio. E hoje, excepcionalmente, eu queria informar para vocês que nós estamos também ao vivo no Facebook Live. Então, quem quiser acompanhar o nosso programa, fica à vontade, ou pela Rádio Mundial, ou pelo Facebook. Eu fico muito contente em saber que 25 anos atrás, provavelmente, quando eu criei aquela dieta que eu chamo dieta do SINP, Centro Integrado de Medicina Preventiva, a gente estava no caminho certo. E hoje, os últimos estudos mostram exatamente isso, o que a gente vem falando ao longo de todos esses anos. Então, eu vou conversar com vocês um pouquinho mais sobre nutrologia avançada, porque dentro dessa nossa nutrologia, ou da ciência nutrição, nós temos uma avalanche de informação ou desinformação periódica. A cada 2 anos aparece uma nova dieta que vira um best-seller, te dizendo coma somente frutas, a outra coma somente proteínas, low carb, muito baixo carboidrato, e assim as pessoas vivem uma constante desinformação, além de estarem prejudicando a saúde. E justamente seria o oposto do que eles estão procurando. Nessa dieta do SINP, eu pedia para vocês, orientava que vocês começassem com um suco matinal que tem um grande poder desintoxicante, que era composto por maçã, por couve, por gengibre, por um pedacinho de beterraba. E olha que interessante, depois eu sugeria para vocês, no intervalo entre o café da manhã e o almoço, que ingerissem uma fruta, comessem a fruta, não o suco. A mesma coisa no período da tarde, mais uma fruta era liberada. E excepcionalmente à noite, antes de deitar, se sentisse ainda um desejo ou fome, poderia comer a outra porção de fruta. No seu almoço e no seu jantar, eu pedia que começassem com um prato de verdura crua e comessem esse prato de verdura crua bem vagarosamente, mastigando bastante. Até coloquei um tempo de 10 minutos antes de ir para o segundo prato. Para quê? Para poder estar produzindo hormônio da saciedade, que é a colicistoquinina, que vai levar essa informação para o cérebro, que você já está ingerindo uma quantidade boa de alimentos, e isso vai te tirar aquela fome, e esse hormônio demora quase 8 minutos para ficar pronto, chegar ao cérebro. A gente come tudo geralmente no mesmo prato em 6 minutos e não dá tempo para isso acontecer. Em seguida, no segundo prato, eu orientava vocês a comerem uma porção generosa de verduras cozidas, de vegetais, legumes diversos e uma quantidade pequena de proteína animal, no caso, frango, peixe, de preferência, ou até carne vermelha, e não todos os dias. Aí no terceiro prato, sugeria que se comesse um cereal integral, um arroz integral, o feijão, o grão de bico, a lentilha, e se fosse o caso de comer uma massa, que comessem uma massa integral, que contivesse fibras, e essa era a proposta para o almoço e o jantar. Os estudos mostram hoje para nós que quanto maior a ingestão de fibras que você faz, maior é a sua perspectiva de viver mais longevamente e mais com qualidade de vida, com saúde e menos doença. Então, se você olhar para essa dieta, você vai ver que ela tem ali 3 ou 4 porções de frutas por dia, tem vegetais desde o suco da manhã, da couve, né? A beterraba, no almoço, a salada, a verdura cozida, os legumes, a janta, a mesma coisa. Tem até mais do que a gente sabe
que seria o ideal? Quando você come essa quantidade de fibras que eu lhe falei, você está otimizando a sua microbiota, ou seja, a sua flora intestinal. Essa flora intestinal, ela é muito importante, são germes, são bactérias que aprenderam e nos ajudaram a estar aqui durante milênios. Eles trabalham em conjunto pela nossa saúde. Hoje nós sabemos que eles produzem uma série de substâncias do nosso corpo, que eles têm ação anticancerígena, que eles modulam o nosso sistema imunológico. Então, essa flora intestinal que nunca foi abordada adequadamente pela nossa ciência ortodoxa, ela vai ganhar cada vez mais interesse da comunidade científica. Porque se nós somos 10 vezes o número de células que nós temos no corpo todo em bactérias, é sinal que elas devem ter uma função muito importante. Então, elas estão sendo e vão ser cada vez muito mais pesquisadas. Levando em consideração que nós aguardávamos importantes descobertas a partir do genoma humano, que foi elucidado em 2003, e nós vimos que não era tão fundamental que o conhecêssemos, que nós não temos um número tão grande de genes, que tem muitos animaizinhos e até plantas que têm mais genes do que nós humanos, e principalmente a nossa microbiota, a nossa flora, ela tem uma quantidade muito maior de genes do que todas as células do nosso corpo. Então, um jeito que eu tenho para estar cuidando dessa macrobiota, dessa flora, é estar ingerindo essa quantidade grande de fibras que justamente estão contidas nesses alimentos vegetais. Na semana passada, eu comecei a falar com vocês os problemas do excesso de proteína animal, que eram causados, além da proteína animal, pela conjunção da gordura saturada, que está presente só no reino animal e não no reino vegetal, exceto no coco. E essa gordura saturada do coco não é prejudicial à nossa saúde. A do reino animal, a gordura saturada do reino animal, essa sim é prejudicial ao nosso corpo. Então, eu orientei vocês que diminuíssem a quantidade de proteína animal ingerida diariamente. Comentei com vocês um estudo chamado The China Study, onde se comparava uma grande população de chineses, jovens, todos com o peso normal, o índice de massa corporal normal, com um grande número de ocidentais, também jovens, com índice de massa corporal, e que foram seguidos durante décadas para se observar como é que evoluíam em relação à saúde e doenças crônicas. E no grupo ocidental, houve 3 vezes ou mais de incidência de doenças arteriais, como infarto, como AVC, como câncer, comparado ao grupo dos orientais. Esses orientais, na época que o estudo começou, em 1984, além de questões de tradição, também tinha a questão econômica na época. Eles comiam um prato muito grande de vegetais, sendo eles folhosos ou legumes, com pedacinhos pequenos, tirinhas de porco, tirinhas de frango, tirinhas de carne, porque era caro para eles. Comparado com os ocidentais, que comiam 3, 4 hambúrgueres por dia, 4, 5 ovos mexidos com bacon no café da manhã, ou seja, eles comiam 6, 7 vezes mais quantidade de proteína animal do que os orientais. O que, obviamente, levou a esse desfecho desse enorme aumento da incidência dessas doenças crônicas nesse pessoal. A partir desse estudo, vários outros estudos foram entusiasmados, foram feitos para comprovar esses efeitos nocivos do excesso dessa proteína animal no nosso dia a dia. Então eu vou falar com vocês um pouquinho mais sobre
proteína animal e agora, em especial, sobre a carne vermelha. Então, a carne vermelha, a proteína animal do boi em alta temperatura, elas geram aminas heterocíclicas. É uma substância semelhante ao formaldeído. Geram também substâncias PHIP, né, que tem um nome químico complicado, que não interessa muito para vocês, mas é 2-amino, 1-metil, 6-fenilmildazol, 4,5,6-piridina. Né? Então, a carne em alta temperatura está associada a câncer de próstata, entre outros. Outro câncer ligado a essas aminas heterocíclicas, essas substâncias que são geradas pela carne em alta temperatura, são outros tipos de cânceres. Né? Vejam só, além do câncer de próstata, o câncer de intestino também está ligado, o câncer de estômago também está ligado. Né? Essa última que eu falei para vocês, o PHIP, está ligado ao câncer de mama. Né? Outras substâncias que são hidrocarbonetos aromáticos policíclicos também são formadas pelo aumento da temperatura, pelo cozimento, por assar, né, pelo churrasco dessas carnes. E as frutas e vegetais bloqueiam os efeitos carcinogênicos dessas substâncias que eu citei, essas aminas heterocíclicas, o PHIP. Então, quanto mais frutas e vegetais vocês comerem, mais vocês vão estar bloqueando os efeitos nocivos que a carne vermelha causa. A carne vermelha, ela é a única fonte de ferro M. O que é o ferro M, gente? Ferro M é o ferro que vem da hemácia. Hemácia é uma célula sanguínea, a célula vermelha do nosso sangue. E o único local que contém o ferro M é em proteína animal. E o que acontece quando a gente ingere esse ferro M? Aumenta o número de compostos N-nitrosos instáveis, que está associado ao câncer. Quanto maior a formação de compostos N-nitrosos compostos, maior a incidência de câncer gastrointestinal. E o interessante é que quando nós suplementamos esse tipo de ferro M, que vem da hemácia, nós aumentamos esses compostos N-nitrosos. Mas quando nós suplementamos ferro não M, ferro de origem vegetal, do feijão, da couve, ele é um ferro não M, que não vem do sangue de animais, das hemácias do sangue dos animais. E esse ferro, ele não aumenta os compostos N-nitrosos. Então, consumir mais vegetais diminui o efeito terrível desse ferro M no nosso corpo. Um outro aspecto importante que eu queria que vocês soubessem é que o IGF-1, que chama Insulina-like Growth Hormone, como se fosse um hormônio de crescimento, nós precisamos de uma produção adequada do IGF-1. Durante toda a vida, ele é produzido pelo nosso fígado, principalmente. Nós temos conhecimento na medicina que uma baixa produção do IGF-1 leva ao nanismo. E uma alta produção do IGF-1 leva a uma outra doença que chama acromegalia. Acromegalia são aquelas pessoas que assumem alturas enormes, né, com aumento das orelhas, das extremidades, do nariz. E geralmente essas pessoas morrem muito precocemente de câncer ou de doença cardiovascular. Então nós temos que ter uma produção adequada desse hormônio de crescimento, o IGF-1. Por quê? Porque o IGF-1, ele acelera o crescimento das células, que é justamente o mecanismo de formação dos tumores. E também inibe a apoptose, que é o mecanismo que nós temos de programar essas células doentes, cancerosas, para que morram. Então, ele tem esses dois aspectos no estímulo da produção de câncer. Então, restringindo o consumo de carboidrato refinado, açúcar, farinha e de proteína animal, nós diminuímos a produção desse IGF-1 e nós desestimulamos, né, o crescimento de tumores. A outra coisa que é nitidamente conhecida na nossa ciência é que a restrição calórica desacelera
o envelhecimento e aumenta a longevidade. E uma relação interessante, os veganos que não comem proteína animal, eles têm um menor índice de IGF-1 do que os omnívoros, que somos nós que comemos a proteína animal e os vegetais juntos. A restrição calórica, aquilo que eu sempre digo para vocês, levantem da mesa ainda sentindo que poderiam comer mais 20% ou como menos 20% do que queriam. Escolham o que estão comendo. Esse é o único mecanismo hoje eficaz e comprovado cientificamente de aumentar a qualidade de vida e a longevidade. Olha só que interessante. Voltando para o IGF-1, o leite de vaca, que normalmente é tratada com hormônio de crescimento para aumentar a produção de leite, ele é rico em IGF-1. E eu acabei de explicar para vocês que o IGF-1 é cancerígeno. Mesmo o leite de vaca que não é tratado com hormônio de crescimento, as vacas que não são tratadas, esse leite também tem um nível alto de IGF-1. Então, aí está um motivo importante para a gente reduzir também os laticínios, né? Eles são proteínas animais, que é o que a gente está falando para vocês aqui. Homens, olha que interessante esse estudo, homens que consomem ovos em excesso e pele de frango têm maior incidência de NEL de próstata. Porque as células cancerígenas da próstata têm altos níveis de colina presentes na pele de aves e nos ovos. Eu não estou dizendo para vocês não comerem ovo, pelo contrário, eu oriento meus pacientes que comam ovo. Mas comer ovo não significa todo dia no café da manhã comer uma omelete, né, feita com 5 ovos. Ok? Então, 1 ou 2 ovos por dia seria mais do que o suficiente em termos dessa proteína animal. A redução das bactérias benéficas, olha, nós voltamos a falar agora da flora intestinal, como nós falamos que ingerindo muitas fibras, como a dieta do SIMP, a gente melhoraria. E agora, eu dizendo para vocês que quando eu como muita proteína animal, eu reduzo as bactérias benéficas do meu trato digestivo, da minha flora, principalmente as bifidobactérias, e que elas produzem o butirato, que são substâncias extremamente importantes para a nossa saúde e protetoras contra o câncer. Então, eu comendo muita proteína animal, eu estou diminuindo a produção desse butirato, porque eu diminuí as bactérias boas que o fazem e eu aumento a minha chance de ter câncer. Então, veja, outra coisa importante, o excesso da carne vermelha e da proteína animal levam a uma acidose crônica. E essa acidose crônica nos predispõe mais a desenvolvermos o câncer. Tem uma outra substância chamada NEU5GC. Ela é uma forma de ácido ciálico encontrado em animais, somente em animais e não em humanos. Quando comemos carne, nós incorporamos essas substâncias às proteínas da superfície de nossas células. Então, a gente incorpora essa substância NEU5GC à superfície das nossas células, das proteínas da nossa célula. E o nosso sistema imunológico não reconhece essa substância e passa a gerar anticorpos contra esses invasores, esses antígenos, gerando um processo crônico inflamatório que também predispõe ao câncer, além de ser também uma hipótese no fator do causamento das doenças autoimunes, que são as doenças que mais crescem nesse momento, né, provavelmente já sendo a terceira maior causa de morte no planeta, as doenças autoimunes, perdendo primeiro para as doenças cardiovasculares, que seriam o infarto e o acidente vascular cerebral ou derrame cerebral, o câncer em segundo lugar, e terceiro já estariam essas doenças autoimunes, como lúpus, como artrite reumatoide, como esclerose múltipla, esclerose lateral amiotrófica, hipotireoidismo de Hashimoto, entre centenas de outras doenças, né, autoimunes. Então, olha que interessante seria nós estarmos diminuindo a quantidade dessas proteínas animais. Nós podemos estar comendo, né,
proteínas, numa quantidade até que maior, mas de origem vegetal. Quando eu como uma lentilha, uma ervilha, um grão de bico, um arroz integral, um feijão, né, eu estou comendo proteínas vegetais. Nas nozes, nas sementes, na chia, eu estou comendo proteínas vegetais e de boa qualidade. Então, existem alguns mitos que cercam isso tudo, como, por exemplo, quem é vegano se sente mais fraco, quem é vegano tem falta de alguns nutrientes. Sim, pode ser que falte um pouco de B12, mas a coisa mais simples do mundo é suplementar 1 ou 2 vezes por semana com umas gotinhas ou um comprimidinho de B12 embaixo da língua e pronto, e é o suficiente. Então, eu não estou pedindo para que ninguém se torne vegetariano e não vegano e também vegano. A diferença está aí. O vegano, ele come somente produtos de origem vegetal, nenhum de origem animal, nem leite, nem ovos, nem peixes. Os vegetarianos, ou lacto-ovo vegetarianos, comem, além dos vegetais, ovos, leites e derivados. Tem também os que comem o peixe e outros produtos do mar. Não comem frango e nenhum tipo de carne vermelha. Então, essa é a diferença. O que eu quero dizer para vocês é que eu gostaria que vocês todos aumentassem a ingestão de fibras, comendo muito mais vegetais, legumes, verduras, saladas e frutas, e comessem um pouco menos de proteína animal, principalmente a carne vermelha, não é? Que ela é rica nesses produtos que eu falei para vocês, as aminas heterocíclicas, aumenta os compostos N-nitrosos, a presença do ferro M e tudo mais. Então, é questão de balanço, pessoal. É questão de estar escolhendo o que vai colocar ali dentro. Não tem sentido eu sabendo que periodicamente, no período de 5 anos ou de 7 anos, a gente não sabe exatamente quando, mas todas as células do nosso corpo vão estar se renovando. E elas vão ter que estar se renovando com que material? Com esse material molecular que vocês vão colocar aí dentro. Isso sim é nutrição avançada. É isso que o projeto Manual do Proprietário quer trazer para vocês. E não esses modismos como vamos usar agora a dieta de Duncan, onde é liberado para vocês tomarem Coca-Cola zero, que é um péssimo conselho, é uma coisa extremamente ácida, aonde falam para vocês restringirem ao máximo legumes, uma série de coisas, e comerem basicamente carne, frango, peixe, e só isso. Como agora a paleo, essa que é a da moda, que você tem que comer basicamente como nossos ancestrais, os trogloditas, sair comendo aí um pedaço de coxa de carneiro crua. Então não é bem assim. Vocês poderiam dar uma olhada no site do simpsaude.com. Eu vou soletrar para vocês: simpsaude.com. Simp é C de centro, I integrada, M medicina, P preventiva, saudejunto.com. Lá vocês vão encontrar essa dieta do Simp, esse suco detoxificante. E também queria dizer para vocês que o nosso meio de contato aqui na rádio é o e-mail da Rádio Mundial, radiomundial@radiomundial.com.br. Enviem seus e-mails e a Samira Chaine, a diretora de jornalismo, me prepara esse material e me entrega, eu estou aqui respondendo para vocês. Pessoal, nosso papo é ótimo, nosso tempo esgotou. Eu quero desejar uma ótima semana a todos, um super abraço, até terça-feira que vem. Tchau, tchau, gente.